Olá, iremos apresentar sobre a cadeia sucroalcooleira. A produção da cana-de-açúcar é uma cultura integrada à história do Brasil desde o século XVI, e aqui ela encontrou condições favoráveis para o seu desenvolvimento, como clima, solo fértil e disponibilidade de água. Em relação à cadeia produtiva sucroalcooleira no Brasil, o país domina todos os estágios de sua produção, fazendo com que a cadeia seja bem estruturada e complexa. Essa cadeia contempla várias atividades que vão desde a produção da cana até a comercialização do álcool e do açúcar. A região relacionada como Centro-Sul é responsável por 90% da produção total de cana no país. E o estado de São Paulo é o maior produtor com 53,7% da produção brasileira, seguido por Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná. O setor sucroenergético representa cerca de 2% do PIB nacional e é responsável por 8% dos empregos formais totais gerados no agronegócio. Um dado interessante foi que no mês de setembro de 2020, mesmo durante a crise da Covid-19, que afetou muito o setor por consequências do baixo consumo, principalmente de combustíveis, o setor sucroalcooleiro representou cerca de 13,3% das exportações totais no setor do agronegócio. Já os países que mais compram produtos do setor brasileiro são os Estados Unidos, a Tailândia, Índia, China e Japão. Portanto, o setor sucroenergético é de grande importância para a economia do Brasil. Sendo assim, é importante compreender todos os elos da cadeia produtiva para se ter sucesso, pois qualquer contratempo ou interferência em alguns dos elos pode afetar toda a cadeia produtiva. Aqui temos todo o desenho da cadeia produtiva sucroalcooleira e relacionamos ela da seguinte forma: como o antes da porteira, o dentro da porteira e o depois da porteira. Dentro dessas etapas, temos o que chamamos de elo da cadeia produtiva, que são interligados entre si, como os insumos, produção agrícola, indústria, distribuição e o consumidor final. No antes da porteira, temos os insumos, que são os elementos que serão utilizados na produção agrícola da cana-de-açúcar, como a matéria-prima, os equipamentos, os maquinários da produção e os agroquímicos com os fertilizantes e adubos. Dentro da porteira, o que podemos dizer dentro da propriedade rural, temos a produção agrícola com os produtores produzindo a cana-de-açúcar. Já no depois da porteira, temos a indústria com a transformação da cana e o processamento de etanol e do açúcar, que consequentemente teremos os centros de distribuição com os atacados e varejos, que farão com que o produto final chegue ao consumidor final, que somos nós em nossas casas. Uma curiosidade é que no pós-porteira, nas indústrias, também tem-se outros produtos derivados da cana, como a vinhaça, o bagaço, que pode ser utilizado na produção de celulose, o melaço e entre outros. Porém, o foco principal das indústrias hoje em dia são a produção de açúcar e de etanol, por terem a maior abrangência de mercado, tanto no interno quanto no externo. 8 direcionadores foram analisados no setor sucroalcooleiro: macroeconomia, tecnologia, políticas setoriais, estrutura de mercado, estrutura de governança, gestão, recursos produtivos e infraestrutura. Os elos analisados da cadeia foram produção agrícola e indústria. Aqui temos a tabela com os direcionadores voltados para o elo da produção agrícola da cana-de-açúcar e selecionamos alguns dos mais importantes. O direcionador tecnologia com seus subfatores: genética ou também a biotecnologia, grau de controle quase controlável e controlado pelo governo. Situação desfavorável, pois há um baixo investimento em pesquisa e desenvolvimento. Isso implica na defasagem para o melhoramento genético da planta no campo, o que pode prejudicar na produção. Disponibilidade diária. Grau de controle controlado pelo governo, também desfavorável, pois a falta de tecnologia impede a melhora na produtividade no campo, sem precisar aumentar a área de produção. Direcionador: políticas setoriais com seus subfatores:
Plano Safra, controlado pelo governo com relevância muito favorável, pois é uma política de crédito para o investimento e custeio da produção da cana-de-açúcar no campo, e o setor sucroalcooleiro foi beneficiado na safra 2020-21 para a retomada perante a crise. Acordos comerciais, controlado pelo governo com relevância favorável, pois o setor sucroalcooleiro tem sido beneficiado com acordos comerciais. Isso implica na maior flexibilidade das barreiras comerciais internacionais, aumentando a competitividade e o mercado consumidor externo. Aqui, temos a tabela com os direcionadores voltados para o elo da indústria, da produção de açúcar e etanol, e selecionamos alguns dos mais importantes. O direcionador da macroeconomia com seus subfatores. As exportações controladas pelo governo com relevância muito favorável, pois são uma forma de expandir o mercado e o setor sucroalcooleiro tem sido destaque nas exportações brasileiras, principalmente no mercado de açúcar, atendendo a demanda de países como a China. Já a demanda interna e externa tem-se um grau de controle quase controlável, de relevância favorável, com alta na produtividade no campo e o aumento da demanda do consumo, tanto de açúcar quanto de etanol. O direcionador de políticas setoriais com seus subfatores. Plano Nacional de Energia, controlado pelo governo, de relevância favorável, com metas que visam a substituição dos combustíveis fósseis por combustíveis renováveis, como o etanol proveniente da cana-de-açúcar. Proálcool, controlado pelo governo, de relevância muito favorável, pois esse programa foi criado como forma de incentivo à produção do álcool combustível nas indústrias para quando o mercado de açúcar estivesse em queda. Isso também possibilitou a forma de ampliação de mercado para as indústrias, descentralizando a produção de somente um produto final. As indústrias passaram então a produzir etanol e açúcar. O setor que hoje é um dos que mais movimenta a economia do Brasil, ele vem passando por algumas crises econômicas, o que acabou acarretando o endividamento por parte das usinas e também levou a uma falta de investimento para o desenvolvimento no campo. Alguns dos principais problemas que são levantados na cadeia produtiva sucroalcooleira são investimento baixo no desenvolvimento tecnológico agrícola e industrial. Faz com que haja uma defasagem tecnológica e investimentos baixos na produção de cana-de-açúcar que não são compatíveis com a importância que o setor tem para o Brasil. Influência significativa de fatores políticos. Os preços dos combustíveis eles são altamente controlados pelos governos, com altas tarifas tributárias. Endividamento das usinas e produtores. A falta de oferta de créditos, altas taxas de juros e inadimplência dos produtores e das empresas faz com que toda a cadeia sucroalcooleira ela seja afetada, principalmente em momentos de crises. Áreas de plantio relativamente saturadas. As regiões que são mais adaptadas para o cultivo da cana, elas estão com problemas de saturação por haver a expansão física e maior concorrência por matéria-prima, o que acaba gerando o encarecimento dos custos de produção. E um outro problema é o baixo investimento na infraestrutura de transporte e logística do escoamento da produção, pois o baixo investimento em infraestrutura de transporte, que engloba o modal rodoviário, que é um dos principais meios utilizados pelo setor, afeta diretamente o custo dos produtos e prejudica até mesmo as exportações, devido à baixa competitividade do produto nacional. Algumas propostas de soluções para os problemas que foram citados são a criação de mecanismos públicos que façam com que haja um aceleramento na velocidade de desenvolvimento das tecnologias agrícolas, da cana-de-açúcar, investimento no melhoramento genético, de maquinários e de implementos, estimular a competição na cadeia de produção e redução de impostos federais e estaduais, implantação de novas fontes de financiamento e o desenvolvimento de novas tecnologias que possam proporcionar perspectivas positivas para o setor sucroalcooleiro. Na parte dos produtores e das empresas, é importante fazer um planejamento de melhoria do escoamento da produção para ser mais eficiente e diminuir os custos. Já da parte do governo, é importante investir em infraestrutura das rodovias, proporcionando melhores condições de transporte e também de armazenamento, fomentando o desenvolvimento do país. Com esse breve vídeo, podemos notar que a cadeia produtiva sucroalcooleira ela é muito importante e também ela tem grande expressividade no cenário do agronegócio brasileiro. Isso vem desde o início até os dias atuais, com a expansão de tecnologias e também de modernidades. Devido à crise da Covid-19, o setor ele sofreu com uma leve recessão,
mas com as exportações superaquecidas, ele já está conseguindo se reestabelecer novamente, principalmente com o mercado de açúcar e de etanol, que são os maiores focos das indústrias. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e obrigada pela atenção.